Novo golpe na praça. Estelionatários entram no WhatsApp e pedem dinheiro a amigos das vítimas. FGTS começa hoje a segunda fase de saque, agora para nascidos de maio a agosto. Lava Jato, o Supremo decide que réus devem se manifestar depois dos delatores e a operação pode sofrer o maior revés desde que começou. Olá, eu sou Renata Dourado. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Olha, preste atenção neste golpe que está virando rotina. Bandidos clonam celulares e mandam mensagens para pessoas conhecidas e grupos de WhatsApp da vítima pedindo dinheiro. Só que no DF, cerca de 23 pessoas caem no golpe todos os dias. Veja na reportagem. Há cerca de 3 meses, depois de uma instabilidade do WhatsApp no DF, a Rosa recebeu uma ligação que daria início a uma longa dor de cabeça. Eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que era da Anatel, que eles estavam resolvendo o problema e que eu tinha que digitar um código que ele ia me passar. Eles estavam fazendo testes aqui na região do Distrito Federal e que eu ficaria mais ou menos 1 hora sem o contato, sem ter o serviço do WhatsApp habilitado. 2 minutos depois, um colega meu, com quem a gente trabalha, eu não tinha que mandar mensagem, nada, veio à minha sala e perguntou se eu havia mandado um WhatsApp para ele. Eu disse, não, por quê? Ele, não, eu recebi uma mensagem tua me pedindo dinheiro, então o teu telefone foi clonado. Depois dessa canseira, a jornalista não perdeu tempo e foi registrar um boletim de ocorrência. Na delegacia, no dia que eu fui, que foi o mesmo dia da ligação, tinham mais 2 pessoas que tinham sido vítimas do mesmo golpe. E o caso da Rosa não é o único. Nessas imagens é possível ver outro jovem que sofreu o mesmo golpe. Nas mensagens, um amigo do rapaz conversa com um criminoso. No Brasil, apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 134 mil tentativas de roubo de WhatsApp. Sessões ativas desconhecidas do aplicativo no computador e atividades suspeitas na conta podem ser indícios de que o aparelho pode ter sido clonado. Segundo uma pesquisa de uma desenvolvedora de aplicativos de segurança, 23 pessoas são alvo diariamente desta modalidade criminosa. Os mais comuns hoje são o de se passar por um familiar ou depois de clonar o celular, se passar por um amigo e começar a fazer solicitações de dinheiro para várias pessoas que compõem essa sua rede social, mensagens sugerindo descontos em cartão de crédito. Para se proteger desse tipo de crime virtual, algumas dicas são essenciais. O cuidado ele precisa ser preventivo. Quanto menos você se previne, quanto menos atualizações você faz, quanto mais você se descuida, por exemplo, na entrada em uma rede de Wi-Fi, que a gente percebe que é mais barato, a pessoa não quer gastar ali os dados, mais você se torna vulnerável para esse tipo de delito feito hoje no formato digital com tanta amplitude. O número de capitais brasileiras que tem esse tipo de delegacia, se nós falarmos, por exemplo, do Distrito Federal, nós temos cada vez mais profissionais especializados em apoiar essas pessoas nesse tipo de crime. Aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. É muito importante, diria até fundamental você ter delegacias especializadas, mas é muito importante também nós ficarmos atentos, né, Cláudio, a esse tipo de golpe, porque golpes novos aparecem a cada momento, eles né? são cada vez mais criativos e sofisticados, né? Como a tecnologia é algo que às vezes nos assusta, a gente tem uma certa insegurança, a regra de ouro é não leve em conta, não faça nada daquilo que uma pessoa estranha está lhe pedindo para fazer. Desconfie sempre, né? Desconfie sempre. Telefonemas e também mensagens por celular, SMS, seja o que for. E procure a polícia. Esse pessoal da delegacia da Polícia Civil que cuida de investigações do caso, pessoal dedicado, especializado, ali tem muita gente que entende muito desse assunto e a ocorrência, o registro da ocorrência é fundamental porque ele tem meios de rastrear a origem do golpe, né, e botar as mãos no vigarista. Pois é, porque muitas pessoas falam assim, vou na delegacia, vou ficar várias horas ou vários minutos lá, mas é importante isso, né? É importante você fazer esse registro. É, exatamente. Não vai demorar tanto assim também, Sim, não demora né? tanto. Mas é preciso ter uma certa paciência e não só em razão dos seus interesses pessoais, mas até dos interesses da sociedade, né? É preciso ir na polícia, fazer o registro da ocorrência, relatar o que lhe aconteceu, porque vai dar instrumentos à polícia para ir buscar
os bandidos. E fica a dica também para as outras pessoas. Se receber alguma mensagem de algum colega, de algum familiar pedindo dinheiro, não faça a transferência. Exatamente. Isso é um golpe muito comum, né? Por exemplo, vitimou até pessoas muito conhecidas. No governo Temer, não faz muito tempo, há cerca de um ano, o ministro Carlos Marum, ele divulgou isso, né? Ele disse, olha, quem receber mensagem me pedir dinheiro não sou eu, né? Alguém, algum pilantra que invadiu o celular. Verdade. E olha, a Polícia Civil prendeu Iron da Cruz Silva, de 37 anos. Ele matou a facadas a companheira Keila Regiane Jane, de 42 anos, na tarde passada. Eles viviam juntos há 20 anos. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por ciúmes. Depois que a companheira dele emagreceu com uma cirurgia bariátrica, ele estava com medo de uma traição. Por isso, imagine você, ele simplesmente matou a mãe da esposa das filhas dele. A mulher teria sido morta enquanto dormia. Esse é o 23º caso de feminicídio aqui na capital do país e é com muita tristeza que a gente, infelizmente, noticia isso, mas é importante realmente a gente noticiar. Olha, em um evento em São Paulo, o ministro da Educação disse que o ensino público superior custa muito para o país e que vai atrás do que chamou de zebra mais gorda, ou seja, uma referência ao salário dos professores. O problema do ensino no Brasil, a gente gasta uma fortuna de dinheiro com um grupo pequeno de pessoas. Mais de 80% do ensino superior está na iniciativa privada. E o MEC é uma grande folha de pagamento de professor federal, que cresce 8% ao ano acima da inflação sem fazer nada. Metade dos servidores da República Federativa do Brasil tem 600 mil civis. Metade está no MEC, 300 mil. Eu tenho que enfrentar esse exército. Eu tenho que ir atrás de onde está a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal, com dedicação exclusiva, que dá 8 horas de aula por semana e ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Cláudio, o ministro sempre com declarações polêmicas, né? Mas por acaso ele tem razão, viu? Olha, o descontrole do ponto de vista dos ganhos, dos penduricários. Quando ele fala em 15, 20 mil reais por mês, ele está falando do salário base, né? Porque muita gente, ou grande parte desse tipo de professores que ele descreveu, e não só apenas professores, né? Também na área do Ministério Público e da Justiça, é gente que acumula penduricalhos, que eleva o salário para 40, 50, 60 mil reais. A gente viu recentemente o caso de um procurador de Minas Gerais reclamando que ganhava uma mixaria de 24 mil reais por mês líquidos. Ele mentiu. Na verdade, ele ganha muito mais do que isso. No mês anterior, ele havia recebido 68 mil reais. É muito acima do teto do salário do servidor público, que anda à volta dos 39 mil reais, 37 mil reais. Mas, na verdade, o que é que eles fazem? Eles próprios, os operadores da lei, inventam um pretexto para nos tirar dinheiro. Inclusive, tirar dinheiro do bolso do contribuinte, do bolso do pagador de imposto. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, há ministro que recebe além do teto de ministro, né? Na Justiça, 80% dos salários dos magistrados superam esse teto, né? E também dos procuradores da República, porque eles inventaram que tem coisas que não são salário, que são gratificações, que são bonificações, e que não podem ser considerados salários. Isso é uma enganação, porque está na Constituição claramente de que ninguém pode ganhar a qualquer título mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de oportunismo no setor público extrapola a Justiça, também o Ministério Público, e todas as carreiras jurídicas, e também chega a esses professores chamados de alto nível, dedicação exclusiva, etc. e tal, trabalham muito pouco e ganham muito, né? Gente que ganha bem além do teto. E você vai ver a seguir, o Supremo já tem maioria em julgamento que pode levar ao anulamento de centenas de decisões da Lava Jato. A gente explica melhor logo depois do intervalo. Não saia daí, eu espero você. 12h41, chega ao 5º dia o julgamento que vai decidir se Adriana Vilela é culpada ou inocente no caso do triplo homicídio da 113 Sul. E é para lá que a gente segue ao vivo com a Natália Paz. Olá, Natália, boa tarde. Como é que foi aí a movimentação essa manhã? O que aconteceu aí nesse julgamento nessa manhã de sexta-feira?
Boa tarde, Renata, a todos que acompanham o Band Cidade, justamente quinto dia de julgamento de Adriana Vilela, que começou com o tão aguardado depoimento de Rodrigo Menezes de Barros, que é perito papiloscopista da Polícia Civil aqui do DF. Ele é a última testemunha de acusação e foi responsável por realizar aquele laudo que a gente veio comentando durante a semana, que comprovaria então que a Adriana esteve no apartamento das vítimas aí momentos antes da execução do crime. Ele realizou uma apresentação técnica aí por cerca de 30 minutos e até agora há pouco estava respondendo as perguntas do Ministério Público e agora teve uma pausa então aí para os jurados e as testemunhas irem até o banheiro também. A defesa, ela questionou aí os métodos utilizados por esse perito nesse laudo que foi realizado em relação à palma da mão de Adriana. Por que então ele foi questionado? Porque os métodos utilizados nesse laudo, eles foram utilizados apenas uma vez aqui no Brasil, então teve este ataque da defesa em relação a este laudo. Já a acusação está convicta de que esse laudo é suficiente então para colocar a Adriana na cena do crime e que colocaria então ela como a mandante também deste crime. Estão previstos ainda para hoje os depoimentos de 2 peritos, são eles Juliano de Andrade Gomes e Oswaldo Negrini, que são mais 2 testemunhas de defesa. E como a gente veio falando aí nos últimos dias, esse julgamento ele deve se estender sábado, domingo, e como a gente não tem uma previsão do que vai acontecer nas próximas horas, esse julgamento pode ainda ficar para a próxima semana, sem previsão ainda de quando a Adriana vai ser ouvida. Renata? Ok, Natália, muito obrigada. Boa tarde para você. E olha, começou hoje o saque do FGTS para trabalhadores nascidos entre maio e agosto. Essa é a segunda etapa de liberação do dinheiro. Os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto já podem sacar até R$ 500 do FGTS. Nesta segunda etapa, cerca de 12,3 milhões de trabalhadores correntistas da Caixa e que têm os recursos do Fundo de Garantia de conta ativa ou inativa já receberam automaticamente o dinheiro. Ao todo, serão liberados cerca de 5,1 bilhões de reais. Para atender essa demanda, as agências da Caixa vão funcionar com 2 horas a mais de expediente nesta sexta-feira. O horário depende do funcionamento de cada agência. Para realizar o saque, o trabalhador pode ir até uma agência da Caixa ou lotérica com cartão cidadão. E olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que os réus delatores devem se manifestar depois dos delatores ao final do processo. A tese pode afetar dezenas de condenações da Lava Jato, mas a forma como a nova regra será aplicada só vai ser decidida na semana que vem. A sessão do Supremo chegou ao fim com maioria formada, mas sem um resultado concluído. Ainda faltam votar o ministro Marco Aurélio Mello e o presidente Dias Toffoli. A maioria dos ministros já definiu que num processo o réu delatado tem o direito de apresentar as alegações finais depois da manifestação do delator. O julgamento começou na quarta-feira com o voto do relator do pedido de habeas corpus. Edson Fachin afirmou que não se pode anular algo que não seguiu uma regra que não existia no momento do julgamento. Alexandre de Moraes abriu a divergência. Segundo o ministro, como o delator tem interesses diferentes do réu, não pode ser dele a última palavra. Em que pese o delator ser formalmente réu, em verdade, o seu interesse é pela condenação do delatado. Ele não precisa se defender, ele já fez um acordo. Luiz Roberto Barroso optou por seguir o relator, mas prevendo derrota, sugeriu aplicar a nova regra só a partir de agora, para não comprometer em grande parte o trabalho da Lava Jato. O cenário deste julgamento é o cenário de um país que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. Esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. O placar ficou em 6-3 a favor da tese de que a defesa do delatado deve ser a última a se manifestar no processo. O caso analisado é do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seguiram a posição de Alexandre de Moraes,
os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Além de Barroso, apenas Luiz Fux votou com o relator. Como o tema é polêmico e pode afetar a maior parte das condenações da Lava Jato, os próprios ministros, preocupados com a repercussão, decidiram só completar o julgamento com o voto dos 11 integrantes do Supremo. O presidente do Tribunal, Dias Toffoli, disse que faz questão de apresentar o voto e que vai sugerir uma proposta de abrangência, ou seja, a partir de quando a nova regra poderá ser aplicada. Nós estamos diante de um caso que é de importância relevantíssima, máxima. É importante que os 11 juízes estejam votando e que os 11 juízes decidam sobre a tese e oriente todo o sistema de justiça de uma maneira bastante clara. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira e, no caso da abrangência, terá que contar com o apoio de pelo menos 8 dos 11 ministros. Pois é, Cláudio, será que podemos ter alguma reviravolta aí nesses julgamentos? Eu acho que não, acho que a decisão está tomada. O grande desafio dos ministros do Supremo Tribunal Federal agora, sobretudo da sua direção, da sua cúpula, né, é demonstrar à população brasileira que isso aí não passa de uma armação para livrar a cara de bandidos, ladrões que já foram condenados e até alguns já cumprindo pena de prisão, né, ou outro tipo de penalidade. O fato é que o Supremo Tribunal Federal inventou uma regra, uma nova regra, que não existia, que absolutamente na época em que essas pessoas, em que os processos ocorreram da forma que ocorreram, em que as alegações finais foram apresentadas simultaneamente pela defesa e pela acusação, nessa ocasião a lei não determinava ao juiz que recebesse as alegações finais da defesa por último. Não existia isso, né? O Supremo inventou essa regra, o Supremo que tem uma vocação tão legislativa quanto judiciária, né? O Supremo inventou essa nova regra que terá um impacto evidente sobre todas as condenações que foram feitas até agora com base em delação premiada. E isso não se refere apenas à Lava Jato. São centenas e centenas, talvez milhares, de bandidos no Brasil que já estão cumprindo pena por seus atos e que podem vir a ser beneficiados com a anulação das suas sentenças. É importante dizer que não há a menor dúvida sobre a culpa dessas pessoas que estão condenadas. Não há dúvida com relação a isso. É só uma questão de tecnicalidade. É dar mais anular o processo até a fase da apresentação das alegações finais, que abre pretexto para que, de repente, vai que mudou o juiz, vai que mudou o humor do juiz ou o entendimento do juiz e, em vez de condenação, solta o vigarista. Trata-se disso, né? Vamos aguardar para ver de que maneira isso vai ser balizado, mas a tendência do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, é propor que isso só vale a partir de agora, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho improvável que isso prospere. Eu acho que uma decisão do Supremo, sobretudo quando retroage para beneficiar, ela deve retroagir. Também é preciso ficar claro que essa decisão do Supremo não altera a sentença condenatória do ex-presidente Lula, no caso específico desse que ele está cumprindo pena, do triplex. Só no sítio do Atibaia, afeta no sítio de Atibaia e muda a regra para as demais 5 ou 6 ou 7 acusações a que ele responde também pela mesma coisa, por corrupção, ladruagem de uma maneira geral. E olha, uma nova faixa promete melhorar o trânsito caótico na saída de Águas Claras pela EPTG. A obra estava parada desde 2015 e foi retomada no começo deste ano. E a nova faixa foi entregue nesta quinta-feira. A expectativa da população é que o trânsito no local melhore com a nova faixa. É ótimo, fechou muito boa para a cidade e vai desafogar o trânsito aqui dessa região. Sempre que aumenta mais faixa, né, vem melhoria, né? Essa era uma demanda antiga de Águas Claras. O trânsito na região nunca foi dos melhores e ficava ainda pior devido à entrada da faculdade que fica ao lado do balão. Era o objetivo principal, desafogar a Castanheira. Então, antes a população ficava ali 30 minutos, 40 minutos para sair.
de Águas Claras, e eu acredito que com essa faixa agora esse fluxo vai melhorar bastante. A nova faixa melhora o acesso à faculdade, por isso foi construída por parceria público-privada. Toda a obra, incluindo a ciclovia, a calçada e parte elétrica, custou em torno de R$600 mil. A parceria pública-privada funcionou. A Unieuro entrou fazendo exatamente esse acabamento externo que nós estamos vendo aqui, que ficou de excelente qualidade. A obra estava parada há 4 anos e foi retomada pela nova gestão há 8 meses. Segundo o secretário de governo, um viaduto deve ser construído na outra saída da cidade, na EPNB. Lá pelo outro lado, o projeto está em andamento, já está na nossa planilha dos projetos selecionados como os prioritários, e assim que viabilizar o recurso, o final do projeto será licitado, nós vamos entregar isso à comunidade. É isso, e você vai ver a seguir. Polícia ainda procura o 4º acusado pela morte do padre Casimiro. O Band Cidade levanta uma questão preocupante, a insegurança nas igrejas. Você acompanha tudo isso, daqui a pouco eu espero você. Agora são 12h55. Olha, a criminalidade não perdoa nada, nem ninguém. O caso brutal da morte do padre Casimiro chamou atenção para um problema antigo, a falta de segurança nas igrejas. Só este ano já foram registrados 163 furtos. Antes locais abertos, as igrejas agora estão investindo pesado em equipamentos de segurança. Os templos sagrados estão virando verdadeiras fortalezas. Uma ousadia que parece não ter mais fim. Só neste ano, na capital federal, 163 ocorrências de furtos a santuários foram registradas. E a preocupação só aumenta. Depois do assalto à Igreja Nossa Senhora da Saúde, onde o padre Casimiro foi brutalmente assassinado, as paróquias viram a necessidade de reforçar a segurança dos locais. Estamos com projetos e investindo, né, na segurança das comunidades, na segurança tanto das fraternidades que lá estão, como também dos feligreses, né, que participam das celebrações. Os envolvidos na morte do padre Casimiro foram presos nesta semana. Todos eram maiores e 2 já tinham passagens pela polícia. O trio revelou que um menor também participou da ação, mas esse continua foragido. Desde o latrocínio, a Polícia Militar está de plantão na frente da igreja para reforçar a segurança na paróquia. Depois desse crime que aconteceu no último final de semana, pelo menos outras 2 paróquias foram alvo de bandidos. A gente perde a esperança de que algo possa ser feito a respeito disso. No Parkway, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, o sacrário e outros objetos religiosos foram levados. Na mesma semana, a Capela São José, em Ceilândia Sul, se tornou o 4º templo religioso a ser alvo dos bandidos. As comunidades também passam por momentos difíceis, né? Por momentos economicamente dizendo, não se tem aquilo que o imaginário das pessoas podem pensar, né? Se passa muito apertado cada mês. No mesmo período do ano passado, foram registrados 150 furtos, ou seja, houve um aumento de 8% nesse tipo de crime em 2019. Agora, as paróquias investem em câmeras de segurança, vigilantes e até mesmo em cachorros para evitar se tornarem o próximo alvo dos criminosos. Mas é aquela coisa um pouco mais morosa para pensar bem, para não ser somente resolver uma questão para pelo menos mostrar, mas sim algo que possa dar sentido real a tudo aquilo que possa gerar um pouco mais de segurança para todos que aqui usam, trabalham, rezam, celebram, para todos nós. Com certeza, segurança é o mínimo, né, que se espera. E olha, a Secretaria de Educação cancelou de novo as matrículas para quem quer entrar na rede pública de ensino. A decisão foi tomada por causa da instabilidade no sistema e-Educar, que fica dentro do site da Secretaria de Educação. O portal até começou a funcionar nesta sexta-feira, mas horas depois foi tirado do ar. É a 2ª vez que o processo é suspenso. No início da semana, a instabilidade foi detectada depois da ação de hackers. A secretaria disse que achou melhor adiar novamente para garantir a segurança dos inscritos. Por enquanto, não há uma data prevista para o início das matrículas para 2020. E aqui na Band, já sabe, né? Tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí de onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 99976-9204. Vou repetir para você anotar. 99976-9204.
É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao 12:30. Eu espero você. Aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.